Matemática financeira, juros simples, conceitos e definições. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos, que legal, que alegria ter sua companhia. E claro, aqui estou de novo o professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho sempre e o Aprova Concursos até você, legal? Muito bem, que alegria, que satisfação ter sua companhia. E hoje a gente vem para falar de um conceito muito cobrado em matemática financeira. Tenho certeza que cai em toda a prova de matemática financeira, que é o cálculo dos juros simples. Vamos começar com as ideias iniciais, com as definições que você precisa saber e, claro, já começar a resolver questões de concurso. Afinal de contas, é um preparatório para concurso, beleza? Então venha comigo, aqui estamos, juros simples é o tema e, como eu falei, vamos trazer aqui os conceitos e definições, legal? Muito bem, vejamos o seguinte, olha só, quando você fala em matemática financeira, é muito importante que você entenda que trata-se da matemática envolvendo dinheiro, matemática financeira. Só que não interessa se você é de nível fundamental, ensino médio, superior, se você está na pós-graduação, não interessa em que nível você esteja estudando matemática financeira, o primeiro conceito que você tem que ter muito claro na sua cabeça, que é a evolução do dinheiro ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então, quando você pensa matemática financeira, você tem que pensar como o dinheiro se comporta na linha do tempo, perfeito? Isso é muito importante. O que acontece? O dinheiro que você tem hoje não precisa ser dinheiro em espécie. Pode ser um título de crédito, pode ser uma duplicata, pode ser um carro, uma casa, um celular, algo que agregue valor. O que nós temos de dinheiro e patrimônio hoje é o que nós chamamos, na data zero, na data inicial, é o nosso capital inicial, perfeito? O capital inicial é o dinheiro no dia de hoje. A nossa ideia é que esse dinheiro se transforme e vá aumentando com a medida do tempo. À medida que o dinheiro vai aumentando, ele vai se tornando um dinheiro maior, que a gente vai chamar pela letrinha M, e note que é à medida que o tempo está passando. Esse dinheiro maior, que nós chamamos de M, na verdade não é dinheiro maior, a gente dá o nome de montante. Então, o dinheiro evolui assim. Nós pensamos que o capital hoje se transforme num montante no futuro. Isso é capitalização. Capitalizar é fazer o dinheiro aumentar à medida do tempo. É o contrário de amortização. Olha que palavra bonitinha. Amortizar é quando você vai pagando uma dívida. Quando você capitaliza, você faz o dinheiro aumentar. Claro, eu estou pensando num ponto de vista positivo do seu dinheiro aumentar. Mas às vezes é o dinheiro do banco, né? O banco empresta para você e ele vai cobrando juros e ele se capitaliza, ele no caso, o banco. Beleza? Muito bem. Então, para que o capital se transforme no montante, precisa acontecer tempo. Claro, tempo é fundamental nessa brincadeira, sem a linha do tempo, sem capitalização. Mas não é só o tempo. Porque pense, ó, se só o tempo fosse necessário, pessoas que guardam o dinheiro dentro de casa seriam as mais ricas do mundo. Porque aí você pensa, olha, eu guardei 50 reais embaixo do colchão, passaram-se 20 anos e o dinheiro vai continuar sendo 50 reais. O que você precisa entender é que para que essa evolução aconteça, eu preciso de um fermento, eu preciso de uma taxa. Essa taxa de juros, essa taxa aí, é o fermento que faz o dinheiro crescer. Existem algumas taxas que são cobradas diariamente. Quer um exemplo? Atrasa a fatura do teu cartão de crédito, atrasa um dia a sua parcela para você ver que no próximo mês vai vir acrescentado. Existem taxas que são diárias, taxa de juro por cada dia de atraso. Existem taxas que são mensais. Vou te dar um exemplo bem simples, é a caderneta de poupança. Você precisa esperar um mês para ter o rendimento sobre aquele dinheiro que lá você colocou. E tem taxas que são anuais. Aqui são em linhas de crédito bem específicas. Por exemplo, tem linhas de créditos anuais que depende de uma safra para pagar ali. Então, é uma taxa bem específica, talvez não seja muito da sua realidade, mas tem sim taxas que são anuais, perfeito? Essas são as variáveis. Aí você fala, mas Brian,
tem alguma coisa errada, porque a aula é uma aula de juro e você não falou de juro. Pois é exatamente o próximo conceito. E o juro? Onde entra o juro nessa brincadeira? Pois é, o juro, gente, é nada mais, nada menos do que o preço de uma mercadoria muito específica. Juro é o preço do dinheiro. É quanto você cobra ou quanto você paga por usar essa mercadoria chamada de dinheiro. Por isso que a ideia de juro está ligada com a ideia de banco. Porque o banco nada mais é do que a loja que comercializa dinheiro, perfeito? Pois é, se você for buscar uma definição mais precisa, você vai ver que juro é basicamente a remuneração paga a quem empresta o dinheiro. Então veja, você abre mão do seu dinheiro e por abrir mão desse dinheiro, você vai ganhar. Ganha juro. Como eu disse, é uma espécie de compensação pelo fato de ficar sem o dinheiro durante determinado tempo. E é exatamente a diferença, preste atenção, ó, o juro é nada mais, nada menos do que a diferença entre o valor no futuro, o montante, e o valor no presente, que é o capital. Perfeito? Essa diferença é o que nós chamamos de juro. Legal? Muito bem. A história da matemática financeira, a história dos juros e tal, é uma coisa que talvez que não há um consenso, não há um consenso, algo unânime, mas reza-se a lenda que quando se pensou em cobrar juros às pessoas, quando essa estrutura começou a acontecer, surgiram duas maneiras que deveriam ser usadas, ou duas maneiras se pensaram para a cobrança de juros. Uma delas é a chamada capitalização simples, que muita gente fala que é o jeito correto de se cobrar juros, e a outra é a capitalização composta, que surgiu no primeiro momento, muita gente fala, que surgiu como um modelo a não ser seguido, um exemplo negativo da coisa. E o juro simples era como uma forma correta ou uma forma justa de se cobrar juros. Repare que a definição do juro simples, comparado com o juro composto, se difere ali de poucas palavras. Ó, o juro simples é basicamente os juros que incide sobre o capital. E o juro composto é o juro que incide sobre o montante. Parece muito simples essas diferenças e parece que na prática elas não mudam muito. Mas, se você parar e fazer uma análise fria da coisa, você vai perceber que é absurda a diferença entre o juro simples e o juro composto. Para te dar esse exemplo, vamos pegar uma situação bem comum e um exemplo fácil, para a gente não se bater com a conta. Eu não quero ver você sofrer com a conta, eu quero que você entenda esse mecanismo, beleza? Então vamos fazer assim, ó. Vamos pensar num capital de R$1.000, beleza? Um capital de R$1.000. E vamos pensar que esse dinheiro ele vai crescer a taxa de 10% ao mês. Muito bem, R$1.000, 10% ao mês, legal? Bom, vamos fazer o seguinte agora para deixar uma coisa justa. Vamos dividir a tela ao meio, legal? Vamos dividir essa tela ao meio e vamos começar a pensar na evolução do dinheiro. Do lado esquerdo, nós vamos fazer o dinheiro evoluindo na modalidade simples. E do lado direito, nós vamos fazer o dinheiro evoluir na modalidade composta. É muito importante que você entenda as diferenças e depois a gente avalia cada um dos casos, como saber que é cada um, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui a data, vamos colocar aqui o tempo, beleza? Vamos pensar aqui, ó, nos juros e no montante. Na modalidade simples, o tempo é o mesmo, os juros e o montante na modalidade composta. Legal? Então, vamos entender o seguinte, olha só. Quando se fala na modalidade simples, lembre-se que é o juro aplicado sobre o capital, perfeito? Geralmente, na matemática financeira, um dos tempos que a gente leva em consideração é o tempo zero, sabe? O tempo zero é exatamente o instante em que você faz o empréstimo, aquele instante que você chega lá e se faz o empréstimo, beleza? Então vamos lá. Na data zero, você não paga nada de juros e sai de lá devendo um montante
de R$ 1.000. Não interessa se é o juro simples ou se é o juro composto. Você sai de lá com a mesma dívida, perfeito? Legal. Agora, nós vamos para o próximo tempo, que é o tempo igual a 1. Quando você fala no tempo 1, no primeiro mês, vamos entender agora o seguinte, olha. Passado um mês, você vai ter que pagar pelo uso do dinheiro. Na modalidade simples, você vai pagar 10% do capital. 10% do capital é 10% de R$ 1.000 e, portanto, você vai ter que pagar R$ 100 pelo uso do dinheiro. Como você vai ter, já estava devendo 1.000 mais os 100 agora, a sua dívida vai para 1.100, perfeito? Já na modalidade composta, você vai pagar 10% do montante, mas o montante é R$ 1.000 e 10% de 1.000 são R$ 100 e, portanto, a sua dívida vai para R$ 1.100. Aqui está o grande erro das pessoas. Ah, mas é tudo a mesma coisa, não muda nada. Calma, calma. No primeiro mês, como o capital e o montante são os mesmos, realmente não mudou nada. Mas agora, nós vamos para o segundo mês. Se você vai usar o dinheiro mais um mês, na modalidade simples, você vai pagar 10% do capital. Como o capital é R$ 1.000 e você vai ter que pagar 10% de R$ 1.000, você vai para mais R$ 100 de juro. E a sua dívida evolui de 1.100 para 1.200, perfeito? Legal. Agora, vamos pensar na modalidade composta. Olha só, na modalidade composta, você vai ter que pagar 10% também. Mas não é 10% do capital, é 10% do montante anterior. Puxa, você não deve mais 1.000, você deve 1.100. E 10% de 1.100 são R$ 110. Você vai pagar o juro sobre o montante, não mais sobre o saldo anterior. E a sua dívida, que era de 1.100 com mais 110, vai para 1.210. Outro erro absurdo que a galera fala assim, ah, Brian, mas é só 10, não vai mudar nada. Cara, não é isso. É porque quanto mais tempo se passa, maior fica a diferença. Repare agora, no terceiro mês. Veja, na modalidade de juros simples, você paga 10% do capital. Quanto que é o capital mesmo? R$ 1.000. Quanto que é 10% de R$ 1.000? R$ 100. E, portanto, você vai ter uma dívida de R$ 1.300. Já na modalidade composta não é assim. Um dia você pagou juros sobre o 1.000. Um dia você pagou juros sobre o 1.100. Agora você vai ter que pagar juros sobre o 1.210. 10% de 1.210 são R$ 121 e 1.210 mais 121, você vai ter como retorno, você tem como resultado 1.331. E quanto mais tempo se passa, mais evidente fica as duas modalidades. Mais um mês só para fechar, vamos lá. Quarto mês, na modalidade de juros simples, é 10% do capital. 10% de 1.000 dá R$ 100 e, portanto, vai para R$ 1.400. Já na modalidade composta, você não vai pagar juros sobre o 1.210, você vai pagar os juros sobre o 1.331. 10% de 1.331, que dá R$ 133,10. Fazendo essa continha, você vai perceber que o seu montante, o montante vai para R$ 1.464,10. É visível que a modalidade de juro composto é muito mais rentável que a modalidade de juro simples, com o mesmo dinheiro e a mesma taxa. Mas vamos nos concentrar numa coisa de cada vez. É importante que você entenda que pouquíssimas instituições negociam a modalidade de juros simples. Eu ouso dizer que talvez a mãe, o pai, padrinho, madrinhas, avós ou pessoas que gostam muito de você, com sorte, eles vão emprestar para você
na modalidade de juros simples. Afinal de contas, o mundo bancário, ele é um mundo que trabalha na modalidade composta, mesmo não sendo o melhor padrão a se seguir, tá certo? Mas, falando de juros simples ainda, eu preciso que você lembre-se o seguinte, olha, esse movimento, o dinheiro aumenta na modalidade de juros simples de forma linear, guarda essas palavrinhas, ó, linear e constante. Linear, constante e ainda pode fazer uma relação com a progressão aritmética. Ou seja, todo mês é a mesma coisa, a mais relação comparado com o anterior. Então pega o anterior, acrescenta a mesma coisa, perfeito? Exatamente por isso, quando você vai calcular o juro simples, você precisa basicamente saber só 3 coisinhas. Vamos lá. Para se calcular o juro, basta você saber qual é o capital que você está falando, qual é a taxa e qual é o tempo. O capital, a taxa e o tempo. Sabendo essas 3 coisinhas, multiplicando, você vai saber qual é o juro. Já para descobrir o montante, lembre-se que montante é o capital mais o juro. Se o montante é o capital mais o juro, e você sabe que o juro é feito capital vezes taxa vezes tempo, então daqui nós tiramos a fórmula do montante. Montante é igual a C vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. É muito importante também que você entenda duas coisinhas. Essa comparação do montante, ela se dá de forma linear. Então, se você colocar aqui o tempo e colocar no outro eixo montante, perceba o seguinte, ó, quando o tempo é o 0, você parte do capital. E à medida que o tempo vai passando, o montante vai ficando cada vez maior, perfeito? E é assim que funciona, o montante crescendo de forma linear com o tempo, perfeito? Uma outra dica então, ó, linear, gráfico e linha reta. E a segunda dica muito importante. Lembre-se que o tempo e a taxa devem estar na mesma unidade. Não existe você trabalhar com taxa em ano e tempo em dia. Não existe você trabalhar com tempo em meses e taxa em ano. Tempo e taxa na mesma unidade. Para fazer essa comparação, lembre-se que o mês no mundo da matemática financeira é o mês que eles chamam de ordinário. É o mês que tem 30 dias. Para efeito de contas, cálculos de provas e exames, todos os meses têm 30 dias. E, portanto, o bimestre tem 60 dias, o trimestre tem 90 dias e assim sucessivamente. E o ano, claro, o ano para efeito de prova, 12 meses com 30 dias, 360 dias. Beleza? Muito bem. Essa ideia, apesar de ser uma ideia básica, e apesar de ser um conceito inicial de matemática financeira, é uma ferramenta muito poderosa na hora de resolver exercícios. Vamos fazer alguns exercícios juntos para você ver. Olha só. Primeira questão, acompanha comigo. Ó. Um capital de 50 mil reais foi aplicado por um período de 6 meses. A taxa de juros simples de 2% ao mês. No dia do resgate, o montante de juros em reais obtidos por essa aplicação. Então vejamos, olha, ele quer saber qual é o juro, perfeito? Eu tenho certeza que o capital é 50 mil, eu tenho certeza que o tempo é de 6 meses e a taxa é de 2% ao mês. Por favor, não se esqueça que porcentagem é divisão por 100. Portanto, 2% é 2 por 100, 0,02. Vamos à conta? Vamos à luta? O juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Juro, não sei. Capital, 50 mil. A taxa é 0,02. E o tempo é 6. Note que a gente não se preocupou aqui, porque a taxa é em meses e o tempo está em meses. Está tudo certo, está tudo ok. Legal? Vamos tirar 2 zeros dos 50 mil para eliminar os 2 algarismos após a vírgula. Então ficamos com 500
vezes 2 vezes 6, perfeito? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 6 dá 60, com 2 zeros, 6 mil reais, resposta que aparece aqui na letra C. Legal? Essa é uma questão que, como eu disse, não oferece tanto perigo, é uma questão até inocente, você só vai realmente aplicar a fórmula. E lembrando, porcento é divisão por 100, beleza? Bora pra frente, vamos lá com mais uma questão, ó. Quero saber agora qual é o valor dos juros simples obtidos de uma aplicação de um capital de R$1.000 por 8 meses, a taxa de 21% ao ano. E aí? Qual é o juro? Qual é o juro? Sabendo que o capital é de R$1.000 e esse dinheiro ficou lá por 8 meses, a um fermento, a uma taxa de 21% ao ano. Perfeito? Note, aqui nós já temos uma questão mais sofisticada do que a primeira, porque neste problema eu estou falando de um tempo que está em meses, com uma taxa que está em ano. Tempo e meses, taxa em ano, não conversam, ok? Aí você fala, Brian, como que eu vou proceder? No juros simples, você pode converter a taxa com uma simples conta de multiplicação ou divisão. Repare, como eu tenho uma taxa de 21% ao ano, quando eu dividir por 12, naturalmente, o ano tem 12 meses. Quando você faz 21 dividido por 12, dá 1,75% ao mês. Na modalidade de juros simples, cobrar 21% ao ano é a mesma coisa que cobrar 1,75% todo mês. Mas não se esqueça, toda a taxa deve estar dividida por 100, porque está em porcentagem. 1,75 dividido por 100 dá 0,0175. Legal? Agora, vamos à luta. Olha só, juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual é o capital em questão mesmo? R$1.000. Qual é a taxa? 0,0175. Qual é o tempo? 8. Perfeito? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Como nós temos 3 zeros, vamos deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então vai ficar 0, 0, 0 vai embora e vai ficar 1 multiplicado por... Deslocando 3 algarismos após a vírgula, vai ficar 17,5 vezes 8. Legal? E aí, 17,5 vezes 8 vezes 1, claro, dá o mesmo resultado, que é 140. 140, resultado que aparece aqui na letra B. Perfeito? Então não se esqueça, nós não podemos jamais trabalhar com uma taxa em ano e o tempo em dias, trabalhar com uma taxa em mês e o tempo em anos. Tem que ajustar. A fórmula não tem bola de cristal. Você precisa lembrar de fazer esse ajuste. Legal? Vamos para mais uma? Vamos lá. Sebastião emprestou R$300 para Carlos e cobrou juros de 5% ao mês. Carlos quitou sua dívida 4 meses depois. E a pergunta é, quanto Carlos pagou de juros? Vamos lá. Qual foi o capital que ele emprestou mesmo? R$300. Qual foi a taxa combinada? 5% ao mês. Perfeito. Qual é o tempo que ele sugeriu? 4 meses. Tá tudo certo com as unidades? Taxa em mês conversa com o tempo em mês, tá tudo certo. Mas não se esqueça, 5% nunca vai em porcentagem, nunca. Porcento é por 100, é 5 dividido por 100, que dá 0,05, beleza? E vamos nessa. Quanto ele pagou de juros? Vejamos, ó, para calcular os juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual é o capital? 300. Qual é a taxa? 0,05. E qual é o tempo? É 4. Perfeito? Note, ó, 2 zeros, eu vou eliminar 2 algarismos após a vírgula. Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 4. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 4 vai dar 60. Ou seja, os juros aqui, ó, são de R$60.
Perfeito? Legal. Veja, eu estou trazendo questões iniciais ainda, questões para você entender a fórmula, saber aplicar a fórmula e fazer os ajustes necessários. Muita gente perde questões por não conhecer os ajustes, beleza? Bora para mais uma, vamos lá. Um aplicador vai obter um resgate de um título no valor de R$30.000, sabendo que a operação rendeu juros simples de 5% ao mês. Por um período de 6 meses, qual é o valor original da aplicação? Eu quero que você perceba e não se desgrude nunca daquela ideia de evoluir o dinheiro ao longo do tempo, legal? Repare, o nosso aplicador, ele não sabe exatamente quanto ele vai colocar, mas ele tem certeza que quer tirar lá no futuro R$30.000. Ele está disposto a esperar 6 meses, legal? E ele está disposto a achar uma taxa de 5% ao mês. Maravilha! Como eu quero saber qual é o capital, então a gente vai lá e pensa, puxa, o montante é igual ao capital, 1 mais a taxa vezes o tempo. Acompanha comigo, ó. Montante é 30.000. O capital eu não sei, a taxa é 0,05 e o tempo é 6. Maravilha! 30.000 é igual ao capital, 1 mais 0,3. 6 vezes 5 dá 30, portanto, vai e come um zero aí, né? 0,05 vezes 6 dá 0,3. E, portanto, 30.000 é igual ao C multiplicado por 1,3. Não se esqueça, quem está multiplicando vai para o outro membro dividindo. Portanto, 30.000 dividido por 1,3 é igual ao valor do capital. Para fazer a conta aqui, eu vou te dar uma dica legal, ó. Vamos deixar 10 vezes maior a parte de cima e 10 vezes maior a parte de baixo. E, portanto, nós vamos ter aqui, ó, 300.000 dividido por 13. Assim você divide sem vírgula, perfeito? Só que, claro, você tem o trabalho sujo de dividir ainda, tá? Mas quando você fizer essa divisão, nós vamos encontrar aí R$23.076 com 92 centavos, resultado que aparece aqui na letra D. Legal? É chato, e eu preciso dar essa dica também para você, é que você é obrigado a fazer conta. Naturalmente, algumas contas você sai mais fácil, outras não, mas você é obrigado a fazer conta para poder se sair bem nesse tipo de prova. Então, já vá treinando sem calculadora na sua casa, porque é importante e você vai precisar lá na hora, beleza? Vamos fazer o seguinte, então, paramos agora, já voltamos com mais uma aula para você, tá bom? Um ótimo estudo a todos, galera, um forte abraço, tchau, tchau!